CBN Goiânia, queria a sua avaliação do que foi essa partida. Atlético sai do primeiro tempo vencendo por 1-0, depois toma a virada, foram tempos que pareceram até distintos pelo que apresentou a equipe. Queria a sua avaliação do que foi esses 90 minutos, o que faltou para o Atlético conseguir sair daqui hoje com a vitória. Boa noite. Eu não digo nem dois tempos distintos, eu acredito que até os 25, 28 minutos ali nós tivemos um controle do jogo. Claro que no segundo tempo o adversário fez algumas trocas que colocaram o time para cima, mas o jogo estava controlado. Nós tivemos várias transições ali e chegamos no último terço para tentar fazer o segundo gol. Infelizmente a gente não conseguiu fazer. O primeiro tempo foi um jogo de domínio só, nós poderíamos ter virado o jogo com 2-3-0 tranquilamente. E no segundo tempo, até os 25, com o tanto de transição que nós tivemos, nós também poderíamos ter feito o segundo gol, né? E ali, por volta de 28, nós já pensando nas mudanças, acabamos tomando um gol ali numa jogada individual, que nós não matamos a jogada no centro do campo. E aí depois, logo em seguida, numa bola parada, acabou tomando o segundo gol. Aí o Náutico se fechou, aí vem todo também a parte mental de você estar com o jogo controlado e para vencer, e você toma 2 gols em 4 minutos, que aí a gente se perdeu um pouco. Mesmo assim tivemos ainda uma chance no final ali, 1 ou 2 chances, mas assim, um jogo que nós teríamos que vencer, tivemos a oportunidade de vencer, mas infelizmente em 2 situações nós acabamos se perdendo e sai daqui frustrado com a derrota. Boa noite, Eduardo, estamos ao vivo na Bandeirantes. Queria que você falasse sobre a leitura de jogo que você fez no momento das alterações, principalmente pela escolha da saída do Igor Henrique. O Igor é um jogador segundo volante que pisa muito bem na frente, né? E naquele momento ele estava bem desgastado e nós estávamos com o placar. Nós procuramos pôr o Índio para fortalecer principalmente fisicamente, né? E depois nós íamos fazer mais 2 trocas, porque o Marrone tinha também pedido, que estava bem desgastado. Nós íamos até no primeiro momento tirar o Jacó e deixar o Marrone de novo, como foi feito, mas aí ele pediu para sair, mas aí acabamos tomando o gol e ele é um jogador decisivo. A gente acabou mesmo bem desgastado, deixando ele até o final. Então foi essa leitura, para ganhar força. Infelizmente a gente, logo após a troca, acabou tomando o gol, e depois o outro gol, aí nós fizemos as trocas do lado do campo para tentar ter mais força, mas aí com o resultado adverso, o adversário fechou e a nossa estratégia de ter a velocidade por lado, ela acabou não surtindo efeito. Vitor, do Globo Esporte. Professor, saindo um pouco dessa parte técnica agora, indo mais acho que para a parte emocional, né? Que a gente está vivendo aqui hoje, a véspera do aniversário do Atlético. Achei pouca a presença do público aqui hoje, mas para falar pro torcedor, assim, depois de 2 jogos, 2 derrotas, o clube completando 89 anos, assim, tem pela frente aí uma Série B que a situação pode se inverter, pode melhorar, deixar, sei lá, palavras positivas, né, em ocasião desse momento. Eu acho que o público foi abaixo, principalmente pelo fato da chuva, né? Choveu muito até o início do jogo, então a gente sabe da dificuldade, ainda um horário às 19 horas, que muitos saíram do serviço, então acabou não comparecendo. A gente tem que trabalhar, a gente precisa virar a chave rápido. A gente já tem esse clássico no sábado, a gente precisa, já revimos os lances, como você falou, essa parte mental foi muito nítido, tomando o primeiro gol e logo em seguida o segundo, mas a gente tem que trabalhar. Agora é o grupo que vai nos tirar disso, é o trabalho, porque nós não temos, a janela se fechou, então todas as equipes estão tendo dificuldade, umas menos, outras mais, mas o torcedor pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito para que a gente consiga vencer. E hoje nós ficamos muito perto. Hoje é um jogo que quem tá no futebol como eu tô, dificilmente você explica o que aconteceu de tomar 2 gols ali num jogo tão controlado, que nós poderíamos estar aqui hoje até os 30 minutos falando que nós ganhamos do jogo de 1, 2, 3-0, que poderia ter sido. Então é trabalhar, ver onde a gente tem que evoluir, cobrar que a cobrança ela faz parte do futebol, para que a gente possa reagir o mais rápido possível. Boa noite, Eduardo, ao vivo com as Férias do Esporte. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz. Boa noite, Eduardo, ao vivo aqui com as Férias do Esporte. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz pro presidente Adson Batista, que ele falou que viu momentos bons no jogo de hoje depois desses 10 dias de preparação.
como transformar esses momentos bons em uma partida boa, consequentemente o resultado positivo, já pensando também nos 10 dias que você teve, nesses 2 dias que vai ter agora antes do clássico contra o Vila Nova? Não, os 10 dias que nós tivemos, nós temos que levar para o jogo do Vila. E eu acho que quem viu o jogo, na maior parte dele, viu que o Atlético criou muitas situações, né? Ainda falta definir mais jogadas, é isso que nós temos cobrado deles. Nós temos chegado muito no último terço e hoje mais uma vez chegamos muito, mas precisamos definir, mesmo que erre, mesmo, mas agredir o adversário com finalização, né? E agora recuperar, trabalhar em cima também do que o Vila vai nos trazer de dificuldade, também onde nós podemos explorar, mas agora é mais parte tática, né? Depois nós vamos ter o jogo do Cuiabá, semana cheia para a Série B, mas eu vi muita coisa boa, principalmente até os 25 minutos do segundo tempo. Depois nós acabamos tomando gol e aí realmente, mentalmente a gente se perdeu, que não pode acontecer, mas é levantar, escolher as melhores escolhas para o próximo jogo, ver quem que nós vamos ter que não veio para o jogo hoje, que a gente pode contar para fortalecer ainda mais, para que a gente possa voltar a vencer. Ô Eduardo, quem entra mais pressionado nesse clássico de sábado? O Vila também não venceu, mas pelo menos empatou 2, né? Tem 2 pontos. Você falou que vai ver quem pode contar. Até perguntei pro Adson sobre o Coutinho, né? Ele só falou do jogador, né? Elogiou ele. Não falou das condições físicas. Você vai poder contar quando com ele? Satisfação, professor. Satisfação, meu amigo. Cara, a pressão ela faz parte. Ela faz parte, quem tá no futebol tem que, ainda mais um clube grande como o Atlético, né? O Coutinho a gente tá avaliando o dia a dia. É claro que hoje, amanhã já é quinta-feira, 48 horas antes do jogo. Então ele já começou a fazer um trabalho junto com o departamento médico, junto com a parte física. E a gente vai ver, se ele tiver a mínima condição de, mesmo que por um período curto, de participar do jogo, a gente vai levá-lo. Mas também nós não podemos correr um risco de levar ele ter uma lesão e nós perdermos para frente. Então a gente tem que ser muito racional em relação a isso, né? Os atletas que tiverem condição são os que têm que nos ajudar e ajudar o clube e trabalhar para a gente sair dessa situação. Então não adianta você também correr um risco, até porque depois nós temos 2 semanas cheias pensando em Série B. Se ele não for para esse jogo, com certeza para o jogo do Londrina em casa ele vai estar participando. Boa noite, Eduardo. Roberto Baronil, TV Capital e Apito Esportivo ao vivo. Foram 6 pontos em disputa, 2 partidas. Você já passou por aqui outras vezes e conhece bem o Adson. Eu até perguntei a ele, né, como é que estava o seu trabalho. Ele tirou o jogo, gostou do que viu hoje, mas se tratando de Adson, em caso de derrota no próximo jogo, tem uma hora que a corda arrebenta, né, Eduardo? Você conhece bem o Adson, mas é um trabalho crucial para você esse jogo contra o Vila. Deixa eu te falar, eu trabalhei muito tempo aqui. Se eu tivesse preocupação de sair do Atlético, eu não tinha voltado. Primeira coisa, tanto é que eu conheço muito bem o clube, eu tenho que trabalhar. E outra, vou te ser bem sincero, eu tenho que ser honesto com o meu trabalho, e o Adson é um cara muito sensato, entendeu? Agora, se eu quisesse ter tranquilidade, eu ficava onde eu estava bem tranquilo num clube que me dava as condições como o Atlético dá. E assim, hoje, graças a Deus, as coisas têm caminhado na minha vida. Se eu ficar preocupado, lá atrás eu não tinha essa preocupação, hoje muito menos, né? Eu tenho que ser honesto comigo e com o trabalho. Se o Adson, a hora que o Adson achar, não vai ser o Eduardo, não vai ser o A ou B. Então a gente tem que trabalhar, e eu muito tranquilo, sinceramente. E volto a dizer, se eu tivesse preocupação de sair do Atlético, eu nem tinha voltado, né? Para mim isso aí eu tenho certeza e tenho muita convicção que o trabalho vai acontecer. Pode ser que demore. A troca de comando, ela se dá de 2 maneiras. Ou do jeito que foi comigo no Barra, o time bem, campeão de tudo, 6 derrotas em mais de 40 jogos, ou quando as coisas não estão acontecendo. Então aqui no V do presidente não estava acontecendo, então eu tenho que trabalhar, tá? Mas quanto a isso aí, pode ficar tranquilo com o Eduardo. Se amanhã eu não ficar no Atlético, eu vou ter amizade com o Adson, com certeza portas vão estar. Então às vezes o torcedor, às vezes a imprensa está preocupada com isso aí. Não se preocupa com isso aí, que isso aí é do futebol. Finalizamos então, técnico. Beleza, tá aí então a entrevista coletiva do técnico Eduardo